As pessoas, elas têm ficam muito cheias de dedo de falar de pagamento, né? Gente, isso aqui não é caridade, isso aqui é um serviço. Tipo, você não tem que ir no mercado e daí você não passa pelo caixa, daí você paga. É a mesma coisa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Profissão Maquiador. Eu sou a Laura Devides. Aqui é a Ana. E essa é a parte 2 do vídeo Laura Responde. A Helena Stang Makeup mandou a pergunta: ideias de que conteúdo devemos postar que ajudam a potenciais clientes? Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio porque parece que é muito difícil, muito complicado você entender quem é a sua cliente, ainda mais se você não tem nenhuma cliente. Tipo, se você não tem cliente, você vai criar a ideia e depois você vai ter que ver se a sua ideia bate com a prática. Se você já atende, o primeiro passo é você olhar quem são essas pessoas. Quem são as suas clientes? Quando elas te encontram, quando elas conversam com você sobre maquiagem, né? O que elas te perguntam? Esse é o ponto de partida. Quando você não sabe o que fazer, relembra na sua memória o que as pessoas perguntam. Eu acho engraçado que aconteceu isso hoje com a Ana e aconteceu, tipo assim, tem acontecido comigo esses dias e todo mundo tem um monte de promoção e não sei o que, e bababá. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa que vira pra mim e fala assim: ai, você tem que sair comigo pra ir fazer um shopping de maquiagem. E daí eu já tô pensando assim: nossa, meu, isso aí é conteúdo bom. Tipo assim, eu ir mostrar o que eu, sei lá, de 30, 50 euros, entendeu? E você faz assim, do valor que você quiser. Mas ideias de que você acha legal, isso é conteúdo. Por quê? Porque as pessoas que eu convivo e que eu maquio e que estão perguntando, tipo, você gosta daquele produto? O que vale a pena comprar? Pronto, isso é conteúdo. É o que elas querem saber. No caso do Profissão Maquiador, a gente responder as perguntas é o conteúdo que você quer saber, entende? Tipo, é você olhar pra quem é o seu aluno, o seu cliente, quem tá em volta e tá conversando com você sobre isso. Eu acho que esse é o principal ponto de partida. O segundo é você alinhar o que as pessoas querem saber com o que você sabe ensinar e que você pode ajudar a vida delas. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Ana, que falou hoje de manhã: nossa, acabou minha base, você tem que sair comigo pra gente comprar maquiagem. Daí eu falei: beleza, eu sei aonde são as lojas, eu sei onde vai estar a promoção, minha alegria é sair pra fazer isso. Só que não adianta nada eu falar pra ela: compra a base tal, da cor tal, se ela não sabe usar. Então, tipo, como é que eu posso ensinar ela a usar essa base pra ela se sentir melhor, pra ela ir viajar, entende? Tipo assim, é você alinhar o que a pessoa quer com o que você sabe. E começar, né? Porque quando você começa... E testar os conteúdos. Vai vir um feedback, tipo assim: nossa, isso foi muito legal, quero mais disso. É. Ou não vai ter feedback, ou, sabe, não vai ter engajamento. Daí você vai falar: pô, acho que isso daqui não é legal. E aí, acho que sempre alinhar isso com o que é a minha verdade. Porque não adianta nada, tipo, aquele post bombou. Só que cada vez, se eu for ficar falando mais disso, vai levando mais longe do que é a minha verdade. Então, não adianta. Talvez eu tô com o público errado me seguindo. Eu fiquei pensando que, tipo assim, eu tinha um blog, eu tento ter blog faz muitos anos. E daí, quando eu cheguei aqui, eu criei um blog e todo final de ano eu ia na Brown Thomas, que é uma loja enorme de cosméticos. E aí eu ia lá não. Eu entrava no site e aí eu tirava os prints, tipo, de presentes até 50 euros, presentes até 100 euros, tipo, o que valia a pena? E eu fiz isso 3 anos, eu achei que não deu nada e eu deletei. Esse é o meu maior arrependimento, que eu deletei as páginas. E aí no outro ano que eu já tinha deletado, a MAC me chamou, porque eu tinha muito produto da MAC, tipo assim, tinha muito mesmo. Porque todo ano eles fazem o set de Natal, é super legal. E aí, no outro ano, eles me chamaram pra ir num lançamento de Natal, que foi o ano passado. E aí eu fiquei assim, ó, ai meu Deus, eu deletei a página, tipo assim, eu vou ter que começar de novo. Ou seja, eu tô dizendo isso pra dizer que às vezes a gente não dá o tempo suficiente do teste. Tipo, eu fiz 3 anos. As pessoas vinham comentar, mas eu falava: velho, isso aí tá muito fraco, sabe assim, tá muito fraco. E, me rendeu uma coisa muito incrível, que eu deletei e, tipo, vou ter que começar de novo, basicamente, que eu ainda penso nisso. E a outra coisa é que no mesmo blog, esse é o blog em inglês. No blog em inglês, eu fiz um post sobre The Ordinary. Eu não gosto mais dos produtos. Tipo, eu testei, deu tudo errado. Só que na época que eu fiz, tipo, eu detalhei, eu fiz até hoje. Já faz uns 2 anos que esse post tá lá. Ele ainda atrai muito tráfego pro blog. E daí eu fico assim: meu Deus, tipo, as coisas que a gente quer falar, não... Então é isso, você tem que... Quem tá atrás de The Ordinary, que é um produto muito barato aqui, tipo, não é meu cliente, entendeu? Tipo assim, não vai gostar. Então não tem... Entende como você tem que alinhar o que você produz com o cliente, o seu potencial cliente, com o interesse dele. E isso você só vai sabendo testando. Próxima dúvida é da Esther Assis. Ela tá perguntando sobre iluminação, tanto para quem vai abrir um espaço, como para quem atende a domicílio ou em salões variados. A iluminação interfere muito no resultado, porque a gente faz a maquiagem
e quando a cliente sai, está tudo diferente do que foi proposto. O que fazer para amenizar esse problema? Total. A luz mais importante de todo esse caminho da cliente chegar até você, até a cliente ir embora, é a luz que ela se vê no espelho. Essa luz tem que ser muito linda, porque se ela se olha naquela luz de canaleta branca, fudeu sua maquiagem, entendeu? Foi pro saco, por mais linda que você, da onde você tava, você viu. Então essa luz é a mais importante. Eu não sei se a gente já falou, porque eu sinto que eu já falei isso algumas vezes, mas a luz ideal é a mistura da amarela com a branca. Na verdade, assim, a luz ideal é a luz do sol. Se você puder ter uma janela enorme, e não é, só que não é a luz direta, é a luz que ela é difusa. Então é a luz do sol, mas se tiver, tipo, um paninho branco na frente pra ela difundir. A luz natural, não a luz A luz do sol. natural, é isso. Ela é a mais bonita, ela é a que deixa as fotos mais bonitas. Acho que eu falei em vídeo de foto esse card. Essa é a luz que deixa mais bonita. Só que às vezes você tá atendendo à noite, às vezes, sei lá, é um lugar fechado. Tem mil jeitos. O melhor é você misturar a branca com a amarela. Mas se você tiver que escolher entre branca ou amarela, vá pra amarela. Porque a amarela, pra você maquiar, ela incomoda, porque não é a cor verdadeira que você tá vendo, ela deixa as pessoas muito mais bonitas. A luz que é importante é a luz que a sua cliente vai. Então, por exemplo, se a sua cliente tá indo num casamento, como que é a luz de um casamento? Ela é mais baixa, ela é amarela, ela tem umas velas. Então, tipo, a maquiagem, ela precisa ler bem nesse ambiente, com uma luz menor. Então, a luz amarela, ela se aproxima. Agora, por exemplo, sei lá, vai fazer um photoshoot e aí é só luz branca e num fundo branco. Então, a luz que você tem que maquiar tem que ser essa luz branca. Ela tem que bater com a luz da onde essa pessoa vai. Mas, se a gente tá falando de maquiagem de salão, de fim de semana, de pessoas pra ficar bonita, a luz amarela é a melhor opção, mas cuidado, se ela for muito amarela também é ruim. Se eu tivesse um espaço meu, eu jamais teria aquelas canaletas de cima branca, porque daí, ó, vem uma luz demoníaca branca aqui, assim, ó, que faz uma sombra que fica assim, ó, estraga toda a maquiagem. Mas, se você não tem jeito, você explica pra tua cliente. Você mostra ela numa luz linda. Por isso que o ring light ficou tão, assim, porque é a chance que você tem de ter uma luz que favorece, que melhora a pele, que mostra aquela sombra que você fez, aquele degradê. Você explica pra ela, não, ó, não se preocupa, tipo assim, essa aqui é a luz da sua festa. Quando você se olha na luz branca, a maquiagem fica horrível. Mas por quê? Porque a maquiagem é uma questão de como a luz bate e o seu olho vê, entendeu? Então você, tipo, essa é a sua chance de ensinar a tua cliente, né, também. Próxima pergunta da Paula Costa, sobre biossegurança. Ela fala que é um assunto que quase ninguém fala. É verdade. Mas como conversar com a cliente em caso de alergia? E aí ela fala que uma cliente foi pro hospital, passou quase 2 meses com os olhos mega inchados por causa da cola Atelier Paris, que todos indicavam de olhos fechados. Então, o que eu acho é que assim, eu acredito que a culpa não seja da marca da cola. A questão é que provavelmente essa cliente ela tinha uma alergia a látex. E essas colas, elas são feitas de látex. Então, aconteceu isso. Me surpreende essa cliente não saber que ela tinha alergia a látex. Porque ainda a gente tava rindo assim, porque a maneira como você descobre é pela camisinha. A camisinha é feita de látex, e tem muita gente que tem alergia. Então, se você tem alergia à camisinha, provavelmente você tem alergia a essas colas de cílios. Tem que procurar colas que não tenham látex na composição. Agora, geralmente, eu pergunto pra cliente no começo, você tem alergia a alguma coisa? E quando a pessoa tem alergia, ela já fala de cara. Eu já vi gente ter alergia dos produtos da Charlotte Tilbury, assim, aleatoriamente, tipo, e não era só da base, era tipo da base, da sombra, do batom, e daí eu fiquei assim, da marca. Não me pergunta por quê, mas aí quando a pessoa fala, tiro na hora. Eu já vi gente ter alergia da Clinique, que eu fiquei impressionada, porque eu falei assim, não faz o menor sentido, que a Clinique é toda dermatologicamente testada e tudo mais, mas aquela cliente tinha, então também não usei. Por isso é importante você ter coisas de marcas diferentes, até pra você conseguir não usar aquilo e usar uma outra coisa. Cola de cílios, eu nunca tive problema, mas eu uso a Duo, uma modelo que eu sempre faço, ela tem alergia à cola preta da Duo. A branca tá tudo bem, mas a preta dá muita coceira no olho dela. Então, assim, é meio que no teste. Eu tenho um post no Instagram falando sobre biossegurança. É um começo dessa conversa, eu também acho que falta muito a gente falar isso. O que você tem que fazer é sempre conversar com a sua cliente, de verdade, tipo assim, e se você começar a ver que deu, sei lá, começou a ficar vermelho, tira na hora, assim, não fique com orgulho, sabe assim, não vou tirar porque... Não, tira na hora, porque isso é muito sério. As coisas que eu faço pra evitar essas coisas de alergia, por exemplo, eu não gosto de passar lápis preto, nem nada dentro da linha d'água. Eu acho que é um jeito de contaminar muito grande pra um efeito muito pouco. Se é um
editorial, se é uma coisa assim que, nossa, o lápis preto ou o lápis branco ou não sei o que vai fazer muita diferença, ok. Mas no dia a dia, quando você tem que fazer, sei lá, 10 clientes num dia só, eu não passo nada na linha d'água de ninguém, porque, meu, sabe Deus, herpes sempre aparece pra mim, sempre, sempre, sempre. Às vezes nem é herpes, é só um troço que você não sabe o que é, e, meu, com certeza aquele troço é contagioso, então, o pincel que eu usar... Inclusive, é outra pergunta, já pode até emendar, da Aline Vescovi. A Aline é a nossa aluna. Como proceder se a cliente senta na cadeira com uma doença ou um problema pré-existente, como acne muito inflamada, conjuntivite ou algo contagioso? Tipo, então já vamos emendar. Tipo, quando tem alguma coisa contagiosa assim, o que eu faço? Por exemplo, se for herpes, o pincel que eu usar vai pro lixo. Mas assim, se for um pincel, não tiver um pincel que eu posso jogar no lixo, o que eu faço depois, eu deixo ele separado. Eu não guardo ele junto com os outros, porque eu tenho medo de esquecer que ele tá contaminado. Eu separo ele, eu jogo ele em um outro lugar, nada a ver, porque eu sei que quando eu abrir meu kit, eu vou olhar e falar, nossa, o que esse pincel tá fazendo aqui? E daí eu sei, não, é porque aquela cliente tava com herpes. Eu deixo ele no álcool, como chama? Álcool cirúrgico ou naqueles esterilizador de bebê. Eu não sei, eu pesquisei, chama Milton. Eu sei que vende no Mercado Livre do Brasil. Aqui tem várias marcas. Eu não acredito que no Brasil não tem. Eu só não achei outras marcas brasileiras. Mas é uma pastilha, pode ser líquido, o meu é em pastilha, que você põe na água e é um líquido de esterilizar mamadeira, essas coisas assim. Você deixa meia hora ali e aí lavou tá novo. Mas, de verdade, quando eu posso, eu jogo fora, porque eu tenho muito nojo. Muito nojo. Outra coisa pra herpes, tem uma espátula que você raspa o batom e aí você usa o pincel na espátula. Nunca o batom direto na boca da cliente, porque senão vira aquela nojeira também, entendeu? De boca na boca, que nojo. Nossa senhora. Lápis, eu também passo no álcool e eu sempre aponto e tiro aquela ponta que relou na boca de, sei lá, quem que relou. Cotonete, óbvio, né, gente? Sempre, tipo, descartável, algodão descartável. Espinha. Por exemplo, se a pessoa tem uma pele que tá muito inflamada, ou tem alguma coisa, sei lá, alguma coisa na pele, a mesma coisa. Eu não jogo pincel, porque daí o meu pincel, né, geralmente é o pincel. Se for uma coisa muito zoada, muito assim, eu uso esponja, que aí eu posso jogar fora mesmo sabendo que o resultado não vai ser o que eu queria com o pincel. Mas... se eu tiver que usar o pincel, daí é a mesma coisa. Eu deixo nos líquidos de esterilizar, mas dependendo eu jogo fora, porque às vezes eu não teria coragem de... A minha pergunta é sempre assim, eu usaria em mim esse pincel depois? Se a minha resposta é tipo não, daí ou ele vai pro lixo, ou ele... sabe assim? E aquela história, eu não vou passar numa coisa zoada um pincel que eu amo, entendeu? Tipo assim, porque é caro, né, gente? Próxima pergunta da Aline VS Makeup. É indelicado ou incorreto cobrar antes de maquiar para evitar calote? E como fazer isso de maneira mais natural e educada possível? Eu acho. Assim, a minha opinião é que é indelicado. Eu não acho que você tem que cobrar antes, mesmo porque... e se acontecer alguma coisa com você e você não aparecer pra fazer aquela maquiagem? Sei lá, meu. Tipo assim, entendeu? Quebrar o carro e você não conseguir chegar. Sei lá, tem mil coisas que podem acontecer. Eu acho indelicado. O jeito que eu acredito que seja o melhor pra você diminuir esse tipo de calote. Primeiro, diminuir o no-show, que é você confirmar na noite anterior, tipo, ó, amanhã de manhã, seu horário, 7h15, não sei o quê. E fazer com que essa cliente responda. Então eu sempre mando, tipo, 24 horas antes. Um dia antes eu falo, ó, amanhã tá confirmado o nosso horário, 7h15, blá, blá, blá. Na hora do pagamento, as pessoas, elas ficam muito cheias de dedo de falar de pagamento, né? Gente, isso aqui não é caridade, isso aqui é um serviço. Tipo, você não tem que ir no mercado e daí você não passa pelo caixa, daí você paga. É a mesma coisa. Então, tipo, quando eu vou cobrar, é assim, ó, terminou a maquiagem, ai, você tá linda. Ela não precisa te dar o gancho. Você fala assim, então, você vai pagar no cartão ou no dinheiro? Tipo, assim, eu vou pagar não sei o que, quanto é? E fala o seu preço, não tem muito o que fazer. Tem de monte, quando eu falo isso, as pessoas mandam assim, mas você não sabe que aqui no Brasil todo mundo está dando calote. Porque eu já ouvi isso algumas vezes quando eu falei sobre isso. Eu sei que as pessoas dão calote. E daí teve gente que me falou, e foi mais de uma pessoa que falou, pra cobrar, tipo, um depósito, sei lá, de 30% da maquiagem, e aí depois a pessoa aparecer. Se você acha que é necessário, faça isso. Uma época bem curta eu fiz isso e eu acho muito chato, você se perde, você não sabe quem pagou o depósito, quem não pagou, tipo... E aí eu, como profissional, não gosto de fazer assim, mas se você acha que esse é o único jeito, faça. Agora, eu acho que tem que pensar num outro nível aqui. Tipo, quem é esse tipo de cliente que você tá atraindo que só tá pensando no calote, em se aproveitar da sua maquiagem de graça, sabe assim? Eu acho que esse medo do calote é muito mais a nossa dificuldade de falar, você vai pagar no cartão ou no dinheiro? Custa 50, custa 100, custa 200, entendeu? Do que a gente fica com tanto medo. Eu acho que é todo o preparo do pré-atendimento
ao pós-atendimento. Ela te encontrou, ela te viu, ela viu que você é uma profissional, você falou o seu preço, assim, quando você foi atender, já estava claro quanto que é o preço, tipo, tudo isso já tem que estar alinhado. Sim. Porque não pode ser uma surpresa para cliente, não pode ser a primeira vez que você vai estar mencionando o seu preço. Sim, tipo assim, sim. E aí tem aquelas coisas da pessoa que entra em contato e muito rápido fecha a maquiagem sem perguntar nada. Aí você tem que ter o seu procedimento o seu processo. O seu processo de fazer as suas etapas. Não é a cliente que tem que levar a conversa. É você que tem que levar a conversa. É isso. Então, se você já tá todo alinhado, você fala, olha, no dia eu vou levar a maquininha do cartão, fica mais fácil pra você. Sabe assim, antes de atender, você já faz essa preparação. Porque daí quando você chegar e terminar o atendimento, não tem outra opção. Já tá ali conversado. Aí não tem aquela cara de surpresa, tipo... Ai, eu tenho que te pagar. Ai, nossa, tipo... é hoje que eu tenho que pagar. Entendeu? Já tá tudo alinhado. E aí fica tranquilo, eu acho. Eu já recebi no inbox também gente falando que, tipo, a pessoa deu um migué, sabe? Assim, na hora de pagar, a pessoa vira e fala, ai, posso te pagar semana que vem? Meu, se alguém faz isso comigo... Óbvio, eu não tenho coragem de falar assim, não, tem que me pagar agora, não existe. Mas eu nunca mais atendo essa pessoa. Tipo, nunca mais, independente de quem seja. É tipo, não tem horário pra você. Porque eu acho isso uma falta de respeito, assim. É a gente que determina como os outros vão tratar o que a gente faz, entende? Se você dá abertura pra pessoa falar que vai pagar da semana que vem, mês que vem, as pessoas vão fazer isso com você. Eu, Maria Laura, não. Tipo, se a pessoa falar, ai, eu não sei o que, meu, eu não atendo mais. Um dia você vai precisar de mim de novo ainda e eu não vou te atender, porque é muita falta de respeito. Isso é um trabalho, entendeu? Tipo assim, não existe outra resposta, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo pra gente fazer um próximo Laura Responde. E se você gostou, dá um like nesse vídeo. Até semana que vem. Um beijo. Um beijo. Tchau.